Bem, pessoal, agora vamos dar continuidade, à última aula, aonde nós determinamos a equação dos momentos fletores, tanto no trecho AB como no trecho BC. Agora vamos utilizar este equacionamento dos momentos para a equação da linha elástica em relação ao trecho AB e também o trecho BC. Beleza, pessoal? Então vamos fazer trecho por trecho. Então, primeiro trecho, vamos trazer o trecho AB, ok, pessoal? Esse trecho AB ele vai ser de 0 a x até L sobre 2, ok? Então vamos lá, a equação da linha elástica para esse trecho vai ser EI vezes a derivada segunda de y dx ao quadrado vai ser igual ao equacionamento do meu momento fletor, que para esse trecho foi o que? ml sobre x, ou seja, ml vezes x, ok? Então pronto, pessoal, quando eu integro, o que é que eu vou obter? Vou obter minha rotação. Perceba, pessoal, que neste caso que nós estamos estudando, eu não tenho nenhuma condição de contorno para rotação. Eu só vou gerar, uma rotação unitária, que é o que o meu sistema de referência está perguntando. Qual é o momento que eu tenho que aplicar aqui em de forma que eu tenha uma rotação unitária. Mas isso aí é o que? Uma configuração deformada. Eu não tenho para rotação uma condição de contorno definida, ou seja, que seja zero. Ah, professor, mas eu tenho para reflexão aqui, ó, no ponto A, e a deflexão aqui no ponto C, que isso aqui é um apoio, então não tem deflexão, exatamente. Mas perceba que aqui no meio, pela mecânica do contínuo, o que é que vai acontecer? Eu tenho que ter as rotações iguais, tanto no final do trecho AB, ou seja, em B, um coconésimo mais à esquerda, como no trecho BC, ou seja, um coconésimo à direita. Então, essa rotação tem que ser igual. Da mesma forma que a deflexão tem que ser igual nesse ponto B, que ele representa tanto o final da barra B como o início da barra BC. Beleza? Mas isso na mecânica do contínuo, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho para o primeiro trecho, o trecho AB, a minha equação da linha elástica dada por aí, derivada segunda de y dx ao quadrado, vai ser igual a ml vezes x. Quando eu integro, pessoal, eu integrando a minha a primitiva da segunda derivada vai ser a minha primeira derivada, que é dy dx, que é o que, pessoal? Rotação. Isso vai ser igual a mx ao quadrado sobre 2L mais uma constante de integração C1. Beleza? Então, como eu falei, a única condição de contorno que eu tenho para rotação é lá em B, mas que eu vou igualar com o B do início da barra BC. Então, não posso utilizar ela agora. Só vou utilizar quando eu equacionar a rotação para o trecho BC. Então, prosseguindo, pessoal, vamos para quando eu tenho a minha rotação que integro novamente, eu vou obter o y, que é a deflexão. Então, EI vezes y vai ser igual a quem? Mx ao cubo sobre 6L mais C1x, mais C2. Ou seja, eu achei a minha deflexão. Perceba que nesse caso, pessoal, eu vou ter a minha primeira condição de contorno, que é quando x for igual a zero, lá em A, note que eu estou trabalhando exatamente nesse trecho, de 0 até L sobre 2, quando x for igual em A, for igual a zero, ou seja, lá em A, o que é que vai acontecer? Eu tenho um apoio, o apoio não admite deflexão. Então, com isso, pessoal, eu chego à minha primeira condição de contorno. Note que da mesma forma que a gente trabalhou lá na mecânica, no primeiro trecho eu vou ter duas constantes de integração e no segundo trecho também vou ter duas constantes de integração, vão ser 4. Então eu tenho que ter 4 condições de contorno. E realmente nós temos as 4 condições de contorno. Ok? Então vamos aqui, ó. Primeiro condição de contorno, primeiro CC. Beleza? Ó. Para x igual a zero, aqui ó, em A, temos
y de 0, ou seja, a deflexão lá em 0 igual a 0. Perceba que quando eu substituo o x por 0 e o y aqui também vai ser 0, eu vou chegar aqui C2 é igual a 0. Ou seja, determinei a minha primeira constante de integração C2. Beleza? Então, vamos para adiante que a gente, se nós não determinarmos uma outra aqui diretamente, mas a gente vai criar uma relação de forma que eu consigo resolver o sisteminha, como a gente fez na aula passada. Ok, pessoal? Então, pessoal, terminei o trecho AB. Vamos agora para o trecho BC. Beleza? Tá aqui eu vou colocar o trecho BC. Tá cheio de mosquito aqui. Ou seja, vai de L sobre 2 menor ou igual a X menor ou igual a L. Beleza, vamos lá. A equação da linha elástica fala que para esse trecho o EI derivada segunda de y dx ao quadrado vai ser igual ao equacionamento do momento que a gente encontrou aqui, ó. Mx sobre L menos M. Ok? Esta é a minha equação do momento. Quando eu integro, pessoal, eu vou achar a rotação, ou seja, EI dy dx vai ser igual aqui, ó, mx ao quadrado sobre 2L menos mx mais C3, ok? Então, achamos nós conseguimos mais uma constante de integração C3 que a gente tem que determinar. Ou seja, nós estamos com rotação. E nós temos uma condição de contorno para rotação, pessoal, que é o seguinte. Segunda condição de contorno para x igual a L sobre 2, né, ó, em B, né? O que é que a gente tem? Tem que o dy dx de AB para x igual a L sobre 2, obrigatoriamente, pessoal, tem que ser igual ao dy dx de BC para x igual a L sobre 2. Nós estamos trabalhando com mecânica do contínuo. Então, o que é que acontece? As minhas rotações, elas têm que ser bem suaves e elas sempre vão ocorrer. Você não pode vir aqui com uma deformação, olha, daqui a pouco, pum, ela faz isso aqui. Isso não existe na mecânica do contínuo. Toda sua deformação, ela é bem suave, tanto a deflexão como a rotação. Então, toda a sua deformada, ela vai ser gerada com o lápis suavemente fazendo as curvinhas, parece uma régua francesa, que você, quem não conhece régua francesa, procure saber, de forma que não tem nenhuma mudança brusca na deformação, como também na rotação. Isso a gente chama mecânica do contínuo. Então a gente trabalha com as deformações bem suave, beleza? Por isso que eu posso afirmar essa situação. Então, pessoal, quando eu substituo, ou seja, vou olhar a rotação lá no primeiro trecho, que foi isso aqui, ó, e vou substituir o L sobre 2. Aí vai ficar, ó, presta atenção, M, L sobre 2 ao quadrado vai ficar L ao quadrado sobre 4. Aí 4 vezes 2, 8. Corta um quadrado com L, fica ML sobre 8. Ok, ó? Mais C1 vai ser igual, ó, eu vou substituir aqui a mesma forma o L sobre 2. L sobre 2 ao quadrado fica L ao quadrado sobre 4. Vezes 2, 8. Cortando vai ficar ML sobre 8. Ok? Menos ML sobre 2 mais C3. Ok, pessoal? Quando você, ó, perceba que esse termo vai ser cancelado com esse, já que eles estão em lados opostos e tem o mesmo sinal. E você vai obter a seguinte relação, pessoal. C1 mais menos, né? Ó, porque vai passar para o outro lado. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, ó. Menos C3. Isso aqui vai ser igual a quanto, pessoal? Menos ML sobre 2.
ok? Deixa eu ver se eu acho um corretivo para dar uma, para não ficar, para ficar bem bonitinho, ok? Isso aqui é menos. Pronto, depois eu conserto, ok? Pronto, eu tenho mais alguma condição de contorno para rotação? Não tenho. Não tenho mais condição de contorno para rotação, mas tenho, perceba, ó, que isso aqui é a minha segunda condição de contorno. E quando eu for agora para a deflexão, eu tenho duas condições de contorno para esse caso aqui. Ou seja, a deflexão aqui em B, ele é tanto igual a do trecho AB como do BC. Tá? E também a minha deflexão aqui nesse apoio, seja para x igual a L, é igual a zero. Então vamos determinar essa deflexão. Beleza? Então, pessoal, quando eu integro novamente essa expressão que nós encontramos para rotação, eu vou obter, ó, EI vezes Y vai ser igual a quanto? Ó, 3 vezes 2, 6. M x ao cubo sobre 6L menos mx ao quadrado sobre 2, ok? Mais C3x mais C4. Pronto, calculamos a deflexão, né? E como já falamos, nós temos duas condições de contorno para ela. Primeiro, vai ser a nossa terceira condição de contorno, ok? Que diz o seguinte, ó, para x igual a L sobre 2, tem-se o y do AB para x igual a L sobre 2 igual ao y do BC para x igual a L sobre 2. Ok, pessoal? Então, com isso, pessoal, vamos substituir esses valores e vamos resolver aqui, ó. Não, quando x for igual a L sobre 2 na deflexão do trecho AB, ó, pessoal, vai ficar como, ó, L sobre 2, né, ó, tá vendo, ó? L sobre 2 ao cubo vai ficar L sobre 8. 8 vezes 6, 48. Ou seja, vai ficar, ó, ml ao quadrado, porque esse L ao cubo corta com esse L, fica ao quadrado, sobre 48, mais C1L sobre 2, mais C2, que a gente já achou que é zero, não preciso me preocupar com ele. Isso aqui vai ser igual a quanto, pessoal? Vamos substituir, ó. L sobre 2 ao cubo fica L ao cubo sobre 8. 8 vezes 6, 48. Vai ficar, ó, M L ao quadrado sobre 48, ok? L sobre 2 ao quadrado fica L sobre 8 vezes 2, né? Ó, 8 vezes... L sobre 2 ao quadrado fica L sobre 4 vezes 2, né? Aí vai ficar, ó, menos M L ao quadrado sobre 4 vezes 2, 8. Isso aqui o que? Mais C3, né, ó, vezes o x, que é L sobre 2, então fica C3L sobre 2, mais C4. Ok, pessoal? Perceba que isso aqui você vai cancelar. Essa relação vai ser igual a quanto? Ó? Vai ficar C1L sobre 2 menos C3L sobre 2, ok, ó, menos C4, isso aqui vai ser igual a quanto, pessoal? Como eu cortei esse 1 sobre 48, vai ficar igual a menos ML sobre 8, ok, pessoal? Achei uma outra relação. Perceba que eu tenho como incógnita as constantes C1, C3 e C4, ok? Temos uma outra condição de contorno, porque eu só tenho duas relações, né, pessoal? Que é essa aqui, ó, que isso aqui ficou um sinal de Q de menos, né? Agora eu vou consertar. Pronto, só falta uma relação para a gente poder formar o sistema. E essa relação que falta é exatamente nossa quarta
condição de contorno. Ou seja, para x igual a L, ou seja, lá em C, perceba que lá em C tem um apoio, o apoio não admite deflexão, tem-se y para x igual a L igual a 0. Ok, pessoal? Quando eu substituo na expressão que eu achei aqui, pessoal, o que é que eu vou encontrar? Ó? Para x igual a L, vai ficar m L ao quadrado sobre 6 menos m L ao quadrado sobre 2 mais C3L mais C4, isso aqui igual a 0. Ok, pessoal? Então, vamos colocar na forma que a gente vinha trabalhando para ter a relação entre essas constantes de integração. C3L mais C4, isso aqui vai ser igual. Quando você coloca aqui, pessoal, 1/6 menos 1/2, vai ficar menos 1/3. Como vai passar para o outro lado, vai ficar ml ao quadrado sobre 3. Então, pessoal, eu tenho um sistema com 3 incógnitas e 3 equações. Da mesma forma que nós adotamos na resolução anterior, pessoal, que foi quando nós trabalhamos com as relações da mecânica, eu vou admitir que todo M é igual a 1 e todo L é igual a 1. Então, a relação vai ficar aqui. Eu vou colocar também na mesma forma matricial. Porque a grande maioria das calculadoras, ela resolve por matriz, né? Então, você já tem a forma matricial. Então, vamos lá. Eu vou achar a matriz aqui com as incógnitas, levando em consideração essa coluna sendo C1, essa aqui sendo C3 e essa aqui sendo o C4. Então, vamos lá. Primeira relação. 1C1 menos C3 igual a menos ml sobre 2. Ou seja, vai ficar o quê? Ó? 1 menos 1 e 0. Isso vai ser multiplicado pelas incógnitas C1, C3 e C4. E vai ser igual aos termos independentes. Que neste caso aqui, pessoal, vai ficar menos 1/2. Ok? Então, beleza. Segunda relação foi essa aqui, ó. E nós temos aqui, ó. Se eu considerar o L igual a 1 e o M também igual a 1, o que é que vai acontecer? Vai ficar 1/2 para o C1, menos 1/2 para o C2 e menos 1 para o C3 e menos 1 para o C4, né? E o termo independente vai ficar menos 1/8, ok? Da mesma forma agora para a nossa terceira relação, ou seja, vai ser 0, porque eu não tenho C1, C3 vai ser 1 e o C4 vai ser 1. E a relação aqui vai ser o que? O termo independente vai ser 1/3. Pronto, pessoal, achamos o nosso sisteminha. Na hora que você calcula, você coloca na calculadora, vai encontrar o que? O C1, o C3 e o C4. O C1 vai ser igual a quantos? Quando vocês olharem na calculadora, você vai achar menos 1/24, ok? O C2, o C3 você vai encontrar como sendo 11/24. E o C4 como sendo menos 1/8. Ah, professor, mas a questão do M e do L. Pessoal, é fácil vocês fazerem isso aqui. Por exemplo, o C1 ele foi gerado na rotação. A rotação, pessoal, é adimensional. E você percebe que esse EI, o E, pessoal, é Newton por metro quadrado. E o I é metro a quarta. Então vai ficar Newton metro quadrado vezes. Por isso que quando eu dou o exercício, eu dou o EI igual a 10 a quinta vezes tonelada metro quadrado. Então aqui, pessoal, como esse C1 foi gerado na rotação, tem que ser uma grandeza que seja o quê? Tonelada metro quadrado em cima e tonelada metro quadrado embaixo. Tonelada metro quadrado vai ser o EI. Então, professor, tem um M. M é Newton vezes metro. Falta um outro L para ficar Newton metro quadrado para cancelar com o EI. Ó. O EI está do outro lado. Então, por isso que aqui vai ser menos 1/24 de ml. Já o C3, ele foi gerado em que, pessoal?
foi gerado na deflexão, tá entendendo? Minto. O C3, ele foi gerado aonde? Na rotação também. Então, tem a mesma unidade. Então, vai ser 11,24 avos de ml. O C4, não, o C4 é na deflexão. Ele foi gerado aqui, ó. Quando você integrou, ó, que achou a deflexão, tá vendo, ó? Então, ele tem que ser o quê? Tem que ser em metro. O aí vai passar dividindo. Então, é tonelada metro quadrado. Então, eu vou ter que ter M vezes L ao quadrado. Porque você vai pegar um L para tornar unito, um metro quadrado, ainda vai ficar um L. Ó. Por isso que você sempre vai aumentando o grau do L. Beleza? Então, pessoal, nós achamos C1, C3 e C4. Então, perceba que eu posso já, como eu estou querendo na minha configuração de deformada, o que, pessoal? Rotação. No meu sistema de referência que eu adotei, eu estou querendo rotação, eu tenho que equacionar uma rotação. Ah, professor, a rotação no primeiro trecho está bem facilzinho, ó, porque eu só preciso ser um. Então tá, pessoal. Então, para o trecho A, B, a minha rotação, ela vai ser dada por quem, pessoal? Por EI vezes DY dx vai ser igual mx ao quadrado sobre 2L, né, ó, mais C1, ou seja, menos 1 sobre 24 ml. Pronto. Achamos. Ah, professor, como eu equacionei a minha rotação, eu posso perguntar, ei, macho, qual vai ser o valor do momento que eu tenho que aplicar de forma que em x igual a L sobre 2, né, ó, eu tenho uma rotação igual a 1. Tá entendendo, pessoal? É isso que exatamente o meu sistema de referência está perguntando. Qual o valor do momento que eu tenho que ter aqui de forma que a rotação seja igual a 1? Ah, professor, mas eu vou ficar preocupado com a deflexão. Não, eu não coloquei. Tá entendendo? Então vamos lá, ó. Qual é a configuração de deformada? Configuração de deformada, vou colocar aqui, ó, configuração de deformada. O que é que eu quero? Para x igual a L sobre 2, tenho que ter o que? O dy dx igual a 1. Beleza? Quando você substitui, pessoal, vai ficar o que? Vamos colocar aqui, ó. Quando você substitui, vai ficar o que? EI, ou seja, porque eu quero x, esse dy dx igual a 1, vai ser igual ao que? Vou colocar o x igual a L sobre 2, vai ficar igual a M L, ó, pessoal, perceba que esse L é ao quadrado, x sobre 2 sendo um L sobre 2, vai ficar L ao quadrado sobre 4. 4 vezes 2, 8. Esse L ao quadrado vai cortar, vai ficar L. Ou seja, menos ML sobre 24 avos. Ó, nota que vai ter a mesma unidade, ó. Mesma unidade que a gente calculou no sistema, ó. Mesma unidade. Ok? Menos 11. Não, 24, tá certo, né? Que é exatamente esse 1. Beleza? Quando você faz essa operação, pessoal, vai ficar o que? EI 1/8 menos 1/24 avos vai ficar ML sobre 12. Logo, o M vai ser igual a 12 EI sobre L. Este é o momento que eu tenho que aplicar para que eu tenha uma rotação unitária. Então, a minha matriz de rigidez S, pessoal, vai ser somente esse valor, ou seja, vai ser somente esse escalar, ou seja, 12 EI sobre L. Ah, professor, eu estou percebendo que... Deixa eu pegar um lápis aqui, deixa eu ver. Eu estou percebendo que... Preste atenção, professor. Ó, preste atenção. Se eu tenho aqui L
sobre 2, L sobre 2. E vamos dizer que eu coloco uma chapa aqui. E quando eu aplico uma rotação unitária, professor, mais um, ou seja, no sentido anti-horário, eu vou ter aqui, um momento de 3EI sobre L. Beleza, 3EI sobre L, ou seja, 3EI sobre L. Agora, sendo que o L aqui é L sobre 2, então o 2 vai passar multiplicando. Então, isso aqui vai ser o quê? 6EI sobre L. Ah, professor. E, professor, no outro lado também, ó, eu vou fazer o mesmo esforço tabelado lá naquela tabelinhazinha. Também de 3EI sobre L. Exatamente. Vai ficar também do mesmo jeito, ó, 6EI sobre L. Ou seja, a minha matriz de rigidez resultante vai ser igual ao que, pessoal? Mesma coisa, 6EI sobre L mais 6EI sobre L, 12EI sobre L. Ah, professor, legal. Então quer dizer, quando o senhor pedir rotação, é só eu colocar a chapinha e vou lá para a tabelinha. Não é assim, cuidado. Perceba, pessoal, que quando você aplica esses dois momentos, o momento que você aplica, esse aqui, ó, para anular vai ter um binário, ó, esse binário vai ser esse aqui para baixo e esse aqui para cima. De quanto? Pego esse 6 aí sobre L e divido por L sobre 2. E nesse outro lado, eu percebo que para anular esse momento aqui que está no sentido horário, o meu binário tem que ser no sentido anti-horário, e o meu binário tem que ser no sentido que? Horário. Né, ó, isso para esse lado. Para esse outro lado aqui, ó, meu momento está no sentido anti-horário. Então, meu binário tem que ser no sentido que, ó, horário. Ou seja, esse aqui para cima e esse aqui para baixo. Então, com a mesma intensidade, porque eu vou pegar o mesmo momento e vou dividir por L sobre 2. Então, tem o mesmo valor. E ele tem o mesmo valor, mas perceba que a resultante nesse caso vai ser o quê? Vai ser anulada. Ah, professor, eu estou percebendo que eu posso colocar a chapa quando eu for analisar que esse binário eles vão se anular. E eles só vão se anular quando essas duas rigidez são iguais. Ah, professor, quer dizer, se eu tiver um engaste e um engaste e quiser saber qual a rotação aqui no meio do vão, eu só preciso colocar uma chapa. Não preciso colocar o apoio, porque o apoio eu sei que o binário vai ser anulado. Exatamente. Olha como você é inteligente. Mas se eu não tiver uma simetria na rigidez, por exemplo, neste caso aqui, ó, um engaste e um apoio, eu posso colocar uma chapa aqui e ver com a rigidez? Posso, mas não posso ir lá para a tabelinha que a gente trabalhou com rigidez no elemento de barra, porque a partir do momento que eu tento girar isso aqui para ter uma rotação unitária, esse nó irá sofrer uma deflexão, porque a rigidez que você tem aqui, se isso aqui é L sobre 2 e aqui é L sobre 2, então a rigidez aqui é completamente diferente dessa aqui. Perceba, para eu ter uma rotação unitária aqui, eu preciso aplicar 4EI sobre L. E para ter uma rotação aqui, ó, 3EI sobre L. São diferentes. E isso aqui vai gerar binários diferentes e vai ter força resultante, que forma que quando você tenta dar uma rotação unitária, esse ponto tende a subir. Ok, pessoal? Estão percebendo como é fácil? Ah, professor, mas eu vejo também que vai ter uma posição aqui, de forma que eu posso colocar a chapa. Vai ter, exatamente. Note que para você diminuir, note que nesse caso aqui no meio do vão, essa rigidez é alta e essa aqui é baixa. A partir do momento que você vai deslocando esse nó, ou seja, esse seu grau de liberdade, para cá, você vai aumentando esse vão, então automaticamente essa rigidez vai diminuindo. E aqui você vai diminuindo esse vão. Então essa rigidez vai aumentando. Então vai chegar um ponto que você vai encontrar rigidez iguais. Então nesse ponto você pode colocar somente uma chapa. Pessoal, eu coloquei assim bem de forma bem tranquila para ver se vocês conseguem perceber o quanto é importante o travamento da nossa estrutura, de forma que os resultados que eu obtenho
estejam lá naquela tabelinha. Então, neste caso aqui, quando eu trabalhei com a estrutura biapoiada, então eu bastava somente colocar uma chapa aqui, porque quando eu coloco uma chapa que dou a minha rotação unitária, eu não vou gerar nenhuma força atuando na vertical, então esse ponto não vai ter deflexão. Mas se eu pegar e afastar para cá, ou seja, eu estou diminuindo a rigidez desse trecho, porque estou aumentando o L, estou aumentando a rigidez desse trecho que estou diminuindo o L. Aí a coisa complica. Você não pode utilizar aquela tabelinha que nós passamos, que é a rigidez de um elemento de barra. Beleza? Agora, pessoal, isso aqui vocês só vão entender quando fizerem exercício. Beleza? Então vamos para a próxima aula.